Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, sou o Alexandre e hoje vamos ver aqui várias fórmulas e funções aqui no Excel. Então nós temos aqui 4 planilhas e hoje eu vou ensinar para vocês a função C simples, eu vou ensinar a formatação condicional, eu vou ensinar a função DataM e a função DataDiff, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajude o canal a crescer, deixe o seu like, deixe o joinha aí, ative o sininho para receber mais notificações de vídeos que postaremos futuramente, tá? Então fique com a vinheta agora e daqui a pouco eu volto. Então vamos começar aqui pela planilha de estoque, tá? Então, primeiro, função C. O que é a função C? A função C é uma função de lógica, né? Então, ela é usada para resolver problemas onde eu tenho mais de uma resposta, tá? Então, nós temos a sintaxe, né? Ó, quando eu escrevo aqui igual C, já aparece aqui, ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Então ela verifica uma condição, se essa condição for verdadeira, ela retorna um valor verdadeiro, se essa condição for falsa, ela retorna um valor falso, tá? Então, como que funciona? A sintaxe da função C, ela é assim, ó. Se teste lógico é uma condição, é alguma coisa que eu vou verificar. Se esse teste lógico der verdadeiro, eu tenho o valor se verdadeiro. E se ele der falso, eu tenho o valor se falso. Então vamos ao exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui uma planilha de controle de estoque, aonde eu tenho vários materiais e eu tenho a quantidade estocada e a quantidade limite. O que seria essa quantidade limite? É um limite para eu para eu poder já fazer o pedido. Eu não posso deixar o estoque esvaziar, eu não posso deixar ele zerar. Então o limite é o número para eu fazer pedido. Então, por exemplo, eu tenho aqui cimento, eu tenho 500 sacos de 20 quilos no estoque, o limite é 250, então estou dentro do limite. Se isso aqui, a quantidade estocada, baixar de 250, eu já tenho que fazer pedido. Então vamos lá, vamos ao enunciado aqui embaixo, ó. Se a quantidade estocada for maior que a quantidade limite, no status deverá aparecer a mensagem OK. Caso contrário, deverá aparecer a mensagem fazer pedido urgente. Então o que eu tenho aqui? Está escrito no enunciado a função C. Quando a quantidade estocada for maior que a quantidade limite, isso aí já é o meu teste lógico. É aquilo que eu vou verificar para depois me dar a resposta verdadeira ou falsa. No caso aqui a resposta verdadeira seria OK e a falsa seria fazer pedido urgente. Então vamos fazer o exemplo aqui, ó, no status, tá? Vou colocar aqui, ó, igual C abre parênteses, tá? Então, qual será o teste lógico? É aquilo que eu vou verificar. O que eu vou verificar? Se a quantidade estocada é maior que a quantidade limite. Então, quantidade estocada, se é maior que a quantidade limite. Ponto e vírgula. Então, ali eu já fiz o teste lógico. Essa é a condição para que algo aconteça. Então, se isso for verdade, a resposta verdadeira, entre aspas, né? Como eu quero aqui texto, o texto tem que estar entre aspas, tá? Então eu abro e fecho. Ponto e vírgula é para finalizar o campo do valor verdadeiro. Então, se esse teste for verdadeiro, a resposta verdadeira vai ser OK. Agora, se esse teste for falso, a resposta falsa vai ser fazer pedido urgente. E fecho aspas e também fecho parênteses. Então, aí terminei aqui de fechar o parênteses, né?
e eu vou dar Enter. Olha lá, deu OK. Por que deu OK? Porque a quantidade estocada é maior que a quantidade limite, tá? Então, antes de copiar a função para baixo, para as demais aqui, eu vou fazer o teste. Então, ó, se eu baixar de 500 para 300, ó, continua OK. Se eu colocar 250, ó lá, já atingiu o limite. Então, ó, 200, ó lá, fazer pedido urgente. Então, o valor estocado ficou abaixo ou igual ao limite, já muda a mensagem no status para fazer pedido urgente, tá? Então tá funcionando. Eu já posso copiar a minha função para baixo. Aqui, ó. Clico e arrasto. Pronto, ó. Tem vários materiais que precisam fazer pedido urgente aqui, ó. 200, que é menor que 300, 150, que é menor que 200, 85, 95, 135. Todos que estão abaixo do limite estão com a mensagem fazer pedido urgente. Agora nós vamos fazer a formatação condicional, que muda de cor conforme a condição que apareça ali, tá? Então eu quero que o fazer pedido urgente chame atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os status aqui. Eu vou entrar aqui na aba estilo e aí tem a ferramenta formatação condicional. Essa é uma formatação, eu mudo a formatação conforme o que aparece na célula. Então eu venho aqui, ó, realçar regras. Realçar significa alterar, né, a formatação, mudar a cor, tal. E eu vou na opção texto que contém. Por quê? Porque nessas células que eu selecionei tem texto. Então eu vou clicar aqui, ó, texto que contém. Vai abrir aqui a ferramenta, ó. Então formatar células que contém o texto. Só de eu colocar aqui a palavra urgente, ó, urgente, já vai mudar a cor dessas frases que tá fazer pedido urgente, tá? Então aqui eu escolho que tipo de cor que eu quero. O padrão aqui é vermelho claro, o fundo e texto vermelho escuro, mas tem amarelo, tem aqui verde, tem aqui preenchimento vermelho claro, só o fundo vermelho, né? Tá? Então, eu posso fazer o formato personalizado, tá? Então eu clico aqui formato personalizado e vai abrir uma tela de formatação. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, a fonte, que é a letra, eu quero vermelha, e o preenchimento, que é a cor de fundo, eu vou colocar amarelo e dou OK. Olha lá, tá? Clique em OK, pronto. Já fiz a formatação condicional aqui, então isso aqui vai chamar atenção, né? Fiz pedido urgente, chegou mais pedido. Por exemplo, eu tinha 200, chegou mais 200, fiquei com 400. Olha lá, já tá OK, tá? Eu tinha 150, chegou mais 100, fiquei com 250. OK. Então, conforme vai chegando mais produtos no estoque, você soma com o que está estocado. Se passar do limite, o status já muda para OK. Beleza, gente? Então agora nós vamos para a próxima planilha, tá? A planilha aqui de validade, tá? Nessa planilha nós vamos ver aqui a função DataM e a função C com formatação condicional novamente, tá? Então vamos começar aqui pela DataM, né? Vamos ler aqui o enunciado primeiro, né? O que eu tenho que fazer na planilha aqui, ó? Deverá ser calculado a data de vencimento através da data de fabricação e validade. Então esse é o primeiro passo da nossa tarefa da planilha aqui, ó. Então eu tenho que calcular a data de vencimento. Eu tenho alguns produtos, eu tenho a data de fabricação e eu tenho a validade, que é dada em meses. Então o correto aqui seria pegar a data de fabricação e somar com essa quantidade de meses e verificar qual seria a data final, qual seria a data de vencimento. Então já existe uma função no Excel que faz esse cálculo para mim. Então é a função DataM, é ela que eu vou usar aqui, tá? Então vamos ver como que funciona a função DataM.
tá? Então eu coloco aqui na célula E4, eu vou colocar igual data M, abre parênteses. Então olha aqui, a primeira informação que eu tenho que dar para a função é a data inicial. Então a data inicial é a data de fabricação. Ponto e vírgula. Agora vem os meses. Então eu clico aqui nos meses e fecho parênteses, tá? Aperto Enter, ele já vai me dar aqui a data. Pessoal, se por um acaso aparecer número, ó, aparecer um número, você vem aqui na aba número, em formatos de células, e você formata como data abreviada, tá? Às vezes acontece do Excel te dar o resultado em número e não como data. Então você coloca aqui como data e ele já vai apresentar a data de vencimento para você, tá? Aí você copia a função para baixo, ó, tá? E ele já vai calcular todas as datas de vencimento, ok? Vamos fazer um teste? Aqui, ó, aqui no primeiro, que é a ervilha, tá 18 meses, né? Então tá dando a data final 15/8/2021. Se eu colocar 24 meses, ó, dou Enter, automaticamente ele já estendeu a data de vencimento, né? Então foi para o ano que vem, tá? Eu volto para 18 e já tá vencido, né? Então tem vários produtos vencidos aqui, tá? Beleza, então a primeira parte a gente fez, que é calcular a data de vencimento. Agora, no status, deverá aparecer a mensagem vencido quando o produto tiver vencido e aparecer a mensagem OK dentro da validade quando o produto não estiver vencido. Tá, agora no enunciado não tem o teste lógico. Agora eu vou ter que pensar como que eu faço esse teste lógico, tá? Primeiro passo, o que eu olho para saber se está vencido? Eu olho a data de vencimento, tá? É lá que eu olho, tá? E como que eu sei que está vencido? Olha a data de hoje, olha a data do computador aqui, ó, 8 de dezembro de 2021. Então, 15/8 já passou, ficou para trás, é passado. Então, tudo aquilo que ficou para trás já está vencido, tá? Então, pela lógica, como é que eu verifico isso? Toda data que for menor do que a data de hoje, ela está vencida. Ela ficou para trás. Menor ficou para trás, tá? Então o teste lógico é você verificar se a data é menor do que a data do computador, tá? Então eu vou colocar aqui no status igual C, abre parênteses, o teste lógico vai ser verificar se a data de vencimento é menor do que a data do computador. E agora, como é que eu pego a data do computador? Agora eu vou usar a função hoje, tá? Então eu escrevo aqui, ó, hoje, abro e fecho parênteses. Para quem não conhece a função hoje, ela pega a data do computador, tá? Ponto e vírgula. Então eu vou verificar se a data de vencimento é menor do que a data de hoje. Se isso for verdade, resposta, abre aspas, está vencido, tracinho, substituir, fecha aspas, ponto e vírgula. Então, olha lá, vencido, substituir, tá? Agora, se ele não tiver vencido, a segunda mensagem será OK, tracinho, dentro da validade, fecho aspas e fecho parênteses. Então vamos dar Enter aqui e ver o que vai acontecer. Olha lá, vencido, substituir, vou centralizar aqui. Então o primeiro produto está vencido, é isso mesmo? É, agosto já passou, ficou para trás, certo? Então agora que eu já fiz a primeira função, eu vou
copiar ela para baixo. Então eu clico aqui e arrasto para baixo. Olha lá. Então nós temos aqui produtos que estão ok e nós temos produtos que estão vencidos. Então já fizemos aqui a função DataM, a função C, e agora eu quero fazer formatação condicional para que mude de cor. Eu quero chamar a atenção daqueles produtos que estão vencidos, tá? Então eu vou selecionar todos os status, eu venho aqui em formatação condicional, realçar texto que contém, tá? E aí, aonde que tem vencido, então eu só vou escrever a palavra vencido, tá? Então aqui ele já aparece de vermelho. Posso deixar esse aqui mesmo, do ok, pronto, olha lá, tá? Então sempre que tiver um vencido vai aparecer de vermelho. Se eu alterar a data aqui da ervilha para 24 meses, ela fica ok, ó, dentro da validade, tá? Se eu colocar 18, ela cai para vencido. Tá funcionando, tá? Mas e se você vem com uma dúvida assim, ô professor, poxa, eu queria que a data de vencimento mudasse de cor também. Pô, legal, vamos fazer? Então vamos lá. Seleciona aqui a data de vencimento e vamos fazer a formatação condicional. Realçar, só que agora não é texto, ali é número, é data, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a regra do é menor do que. Então, se as datas de vencimento forem menores do que o quê? Do que a data de hoje. Então eu vou colocar a função hoje aqui, igual hoje, abre e fecha parênteses. Ele vai pegar a data do computador. Então, automaticamente já ficou vermelho lá. Então deixei com a mesma regra, vermelhinho. Pronto, olha lá. Então já vai ficar vermelho a data de vencimento e o status. Vamos testar? 25 meses aqui, olha lá, mudou de cor. 18 meses, ficou vermelhinho, tá? Planilha inteligente, tá? Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima planilha. Plano de carreira aqui, típica planilha de RH aqui, Então eu tenho aqui colaboradores, salário bruto e data de admissão. Eu quero calcular primeiro o tempo de empresa. O que é o tempo de empresa? Deverá ser calculado quantos anos o funcionário tem de empresa, né? Tem de empresa cada colaborador. Então aqui agora a gente vai usar a função DataDiff. DataDiff é a diferença entre duas datas, tá? Como é que funciona a função DataDiff? Primeiro, pessoal, a função DataDiff ela está escondida no Excel. De alguma forma ela foi retirada da legenda, porém ela ainda funciona, tá? Então a gente escreve aqui, no tempo de empresa igual DataDiff. Veja que ela não aparece ali na legenda, né? Tá? Mas ela vai funcionar, tá? Abre parênteses. Primeira coisa que você tem que informar para a DataDiff é a data de admissão, seria a data inicial, tá? Ponto e vírgula. Depois você tem que informar a data final. A data de final a gente vai utilizar a data do computador, a data de hoje. Então nós vamos usar a função hoje. Abre e fecha parênteses, tá? E agora o terceiro campo, né, na sintaxe da DataDiff, eu vou falar para ela se eu quero em anos, se eu quero em meses ou se eu quero em dia. Então eu tenho que informar aqui, a sigla de anos é Y. Então entre aspas, tá? Eu vou colocar a letra Y. Por que Y? Porque em inglês anos é years, tá? Se fosse dias é day, seria a letra D. Se fosse em meses, seria a letra M de month, não sei como é que fala em inglês, né? Tá? Beleza? Então aqui eu coloquei Y, que é em anos, eu vou dar Enter. Olha lá, o João tem 1 ano de empresa, ele já calculou aqui 1 ano de empresa, tá? Beleza? Então agora eu copio para baixo a função e já calculei o tempo de empresa de todos os funcionários. Bom,
Agora nós vamos calcular aqui o bônus por tempo de serviço. Então tá aqui, ó, tempo de empresa já foi, né? Calculamos aqui com a função DataDiff. E agora eu preciso calcular o bônus. O bônus tem uma regra aqui, ó. Para os colaboradores que tiverem 5 anos ou mais de empresa, terão um bônus de 8%. Caso contrário, ou seja, caso contrário, aqueles que não têm 5 anos de empresa, terá apenas 2% de bônus. Então, função C. Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses. Então, eu vou verificar se o tempo de empresa tiverem 5 anos ou mais. Então, se for maior ou igual a 5, então esse é o teste lógico, tá? Vou verificar se o tempo de empresa é maior ou igual a 5. Se for verdade, vai aparecer aqui 8%. Caso contrário, vai aparecer 2%. Note que eu não coloquei aspas agora. Por quê? Porque é número. Formato de número, eu não preciso colocar aspas para que a função me retorne esse valor, tá? Então, dou Enter e aqui ele deu 0,02 porque ele pegou o porcento e dividiu por 100. Eu venho aqui formato em porcentagem, tá? Prontinho. Clico e arrasto para baixo, já copio a função para baixo. E aqui eu vou ter os funcionários que vão ter 8% de bônus e aqueles que terão apenas 2%, tá? E agora eu vou fazer uma formulinha para calcular esse novo salário, né? O salário atualizado, já contabilizando essa porcentagem de bônus. Então vamos lá. Vou fazer aqui igual, eu vou pegar o salário bruto, que era o salário antigo, mais... E eu vou pegar o salário de novo, vezes a porcentagem, tá? Então, a multiplicação é para calcular o valor do bônus e já estou somando com o salário anterior. Então, aqui, ó, o novo salário será aqui de 1.275, tá? Copio a formulinha para baixo. Pronto. Já calculei aqui o salário atualizado de todos os funcionários. Tá? Bom, essa foi nossa planilha aqui do plano de carreira, contabilizando aqui uma porcentagem, né, de bônus, como se fosse um aumento aí. É só um exemplo, né, de exercício, tá, gente? Então vamos para a última planilha, onde faremos aqui o cálculo do INSS usando função C composta. O que é a função C composta? É a função C com mais função C, é uma dentro da outra. Tá? Então ela serve para resolver problemas que tenham mais de duas respostas. Então nós vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, primeiro passo aqui, eu vou ter o salário bruto. Aqui eu quero que apareça a alíquota do INSS da pessoa e aqui já vai ter o cálculo do valor do INSS, conforme os salários que eu vou digitar aqui no salário bruto, tá? Então vamos fazer primeiro aqui aparecer as porcentagens, né? Então já vou explicando como que vai ser a função C composta. Então a gente começa aqui com sinal de igual, C, abre parênteses, eu vou ter o teste lógico. Então o primeiro passo aqui, o teste lógico é verificar se aqui na célula do salário bruto, se ela é igual a vazio. Então, abre aspas, fecha aspas, significa célula vazia. Se a célula vazia, a resposta aqui também vai ser célula vazia, tá? Então, teste lógico, resposta verdadeira. Agora, eu vou abrir o segundo teste lógico, ou seja, segunda função C, abre parênteses. Eu vou analisar aqui Peraí que eu fiz uma coisa errada aqui, eu vou voltar. Mudei o alinhamento aqui. Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses. Se a célula do salário bruto for igual a vazia, a resposta vai ser vazia, tá? Então, abro outra função C, abro parênteses. Vou analisar se o salário bruto, agora, se ele é menor ou igual a R$ 1.100. Por quê?
quem ganha até R$ 1.100, a alíquota vai ser de 7,5%. Essa é a resposta. Ponto e vírgula. Vou abrir outra função C. Teste lógico. Verifico o salário bruto, se ele é menor ou igual a 2.203,48. Se o salário bruto estiver dentro dessa faixa, a alíquota dele vai ser de 9%. Essa é a resposta. Tá? Aí eu vou abrir outra função C. Abre parênteses. Analiso de novo. Se o salário bruto for menor ou igual a 3.305,22, se isso for verdade, a alíquota dessa pessoa vai ser de 12%. Ponto e vírgula. Outra função C, abre parênteses, verifico se o salário bruto for menor ou igual a 6.433,57. Se isso for verdade, a alíquota vai ser de 14%, tá? Caso contrário, o valor vai ter que ser R$ 900. Então aqui, se nada disso for a resposta verdadeira, a resposta falsa final, eu vou colocar, abre aspas, tracinho, fecha aspas. Por quê? Vai aparecer um tracinho quando eu digitar valores maiores do que 6.433,57. Depois vocês vão entender por quê, tá? Agora eu vou fechar todos os parênteses de todas as funções C que eu abri. Então eu abri 1, 2, 3, 4, 5. Então eu fecho 5 parênteses. 1, 2, 3, 4, 5. E dou Enter. Olha lá. Ué, não deu nada? Lógico, não é para dar nada. Por quê? Eu falei que se aqui tivesse vazio, aqui tinha que ser vazio também. Se eu digitar 200, aí aparece já a primeira alíquota, 7,5%. 200 está dentro da primeira faixa. Está funcionando. Se eu digitar 1.000, olha lá, 7,5%. Se eu digitar um valor maior que 1.100, 1.101, mudou para 9%, tá certinho. Se eu digitar 2.203, 9% ainda. Se eu digitar 2.204, entrou na faixa dos 12%. Se eu digitar 3.306, entrou na faixa dos 14%, tá? Bom, aí se eu digitar acima, né, ó, até 6.433, eu ainda estou na faixa de 14%. Agora se eu digitar 6.434, eu já passei de faixa. Então apareceu o tracinho. Então qualquer valor que eu digitar acima disso agora, 7.000, apareceu o tracinho, tá? Tracinho significa que é o teto. Então, ou eu poderia ter colocado aqui, né, o teto, escrever aqui. Mas nós vamos fazer isso no cálculo agora, tá? Então vamos para fazer o cálculo do valor do INSS. Então o cálculo também vou usar uma função C. Ela vai verificar se o que tiver aqui na porcentagem do INSS for vazio, aqui também vai ser vazio, tá? Abro outra função C e eu vou verificar se aqui for igual a tracinho. Opa, fiz errado aqui. Volta. Eita, tô apertando a tecla errada. Se for igual a tracinho, aqui tem que ser 900, ó, tá? Tracinho significa que passou de 6.433,57. Então, se der um valor maior que 6.433, aqui vai dar tracinho. Tracinho ele vai já saber que é para colocar a resposta R$ 900,70. Agora, se não for nem vazio nem tracinho, ele vai fazer o cálculo. Ele vai pegar o salário bruto vezes a porcentagem que aparecer aqui no INSS, tá? Fecha os parênteses, 1, 2, porque são duas funções C. Então aqui, ó,
já deu R$900. Então se eu digitar 8.500, R$900. Se eu digitar 3.000, agora ele faz o cálculo, ó, tá? R$300, ele pegou 7,5 vezes R$300, deu R$22,50. Se eu colocar 3.000, ó, deu 360. Então tá funcionando. Se eu deixar em branco, aqui também fica em branco, tá? Então é para isso que serve a função ser composta, para a gente resolver problemas com mais de uma resposta, tá? Ela é bem complicadinha, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas ela é bem complicadinha. Eu fiz um exemplo aqui que só pegou resposta, não teve cálculo, e aqui eu fiz um exemplo com cálculo, tá? Então aqui teve cálculo, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, ative o sininho para receber notificações de vídeos, tá? Compartilhe, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos aí, compartilhe com outras pessoas, ajude a fortalecer o nosso canal, tá? Então, até a próxima, fiquem com Deus e vamos que vamos!